Próximo projeto. Discussão única do PLE número 30 de 2025. Projeto de lei do Executivo com mensagem modificativa. Autoria: Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: altera a estrutura administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. Apresentação do projeto. Muito boa tarde a todos que nos assistem mais uma vez aí. A gente parte agora para um projeto de lei que fala de uma adequação administrativa. A gente sabe o quanto que a cidade avançou nesses últimos anos, o quanto que a cidade evoluiu, e a gente precisa dessa forma modernizar os serviços públicos da cidade. Então, algumas estruturas antigas já não servem mais. E a gente tem que fazer o quê? Adequar a nova realidade em que o município se encontra. Então é importante reforçar que essa lei que iremos votar agora é para a gente poder trazer mais qualidade e mais eficiência nos serviços públicos da cidade. E para que a gente possa fazer isso, é necessário fazer algumas alterações na lei já existente, para que a gente possa aí trazer um trabalho de qualidade para a nossa população. Desde o início do governo Celso Florencio, o prefeito tem um compromisso muito importante com a qualidade do serviço. Por isso, ele trouxe pessoas técnicas também para trabalharem na gestão, como secretários. Fiz algumas mudanças também, algumas diretorias, algumas pequenas reformas via decreto. Então, após ter sido feito esse período de teste, a gente vem aqui votar essa lei para a cidade, para poder a gente deixar o trabalho mais adequado e mais eficiente nos atendimentos da população. Eu queria pontuar aqui, importante lembrar, as principais mudanças que nós temos aqui. E eu vou citar aqui para vocês poderem assistir em casa e acompanhar o nosso trabalho aqui. E é importante lembrar que foi um trabalho feito em parceria com a administração, com diversos setores da prefeitura, onde foram apresentadas propostas para otimizar os serviços públicos da cidade. E assim, termos mais celeridade nos atendimentos. A primeira mudança que eu queria pontuar aqui em relação à Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, que a partir de agora passará a ser chamada Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Mas por que essa mudança? A gente entende que o meio ambiente tem que andar junto com o planejamento urbano, para que os principais projetos da cidade, eles possam ser votados numa mesma mesa, eles possam ser colocados na mesma sala. E tinha uma dificuldade muito grande, porque como essas demandas estavam em secretarias diferentes, a gente unificando o meio ambiente com o planejamento, a gente consegue dar mais velocidade à aprovação de muitos projetos importantes para a cidade. Outra mudança que eu queria deixar aqui para a gente muito clara, o Departamento de Manutenção e Conservação Viária, a Diretoria de Limpeza Pública e a Diretoria de Parques e Áreas Verdes, que pertenciam ao meio ambiente, passarão a pertencer à infraestrutura municipal. Por quê? São serviços que demandam maquinário que já está sob a alçada da Secretaria de Infraestrutura. E assim a gente pretende, dessa forma, ter uma maior celeridade no atendimento da cidade. Outra mudança, as subprefeituras que pertenciam ao meio ambiente agora ficam sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Municipal. Para quê? Para que os serviços possam ser feitos com mais rapidez e mais agilidade. E entende-se também, uma mudança que vou passar aqui para vocês, que a infraestrutura passará a ser chamada de Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria Urbana.
Então, dessa forma, os serviços vão ser feitos de zeladoria pela infraestrutura. Outra mudança, o Departamento de Drenagem e a Diretoria de Projetos e suas respectivas unidades passam para o Meio Ambiente e Zeladoria Urbana. Outra mudança importante também que nós tínhamos aqui, sobre a Subsecretaria de Igualdade e de Direitos Humanos, que trata da igualdade racial, enfim, toda essa pauta mais social, aí, mais racial, pertencia à Secretaria Especial de Comunicação e Direitos Humanos. Mas foi-se entendido que tem que ter uma mudança, porque esse assunto, na verdade, é um assunto mais de desenvolvimento social e passará para a Secretaria de Assistência Social. Outra mudança importante aqui, a Ouvidoria Geral e a Diretoria de Participação Social passam agora a fazer parte da estrutura da Secretaria de Governo, que é um trabalho aí mais sociopolítico. Outra mudança, a Diretoria Socioeconômica passa a fazer parte da Secretaria de Finanças, porque é um assunto mais de finanças. Outra mudança importante também, pessoal, é a Diretoria da Defesa Civil, que pertencia à Segurança. Mas como a Defesa Civil, ela precisa de todas as secretarias, quando é acionado o serviço, mobilidade, infraestrutura, meio ambiente, como já acontece no estado de São Paulo, no governo estadual, a Defesa Civil passará a ser integrada ao gabinete do prefeito. Porque em casos de calamidades públicas, por exemplo, em caso de chuva forte, já o gabinete do prefeito vai fazer articulação com as secretarias, para que elas possam já agir em conjunto com a Defesa Civil. Outra mudança, a unidade de administração de cemitérios, que pertencia à administração, passará a pertencer à Secretaria de Infraestrutura, que ficará vinculada à Diretoria de Parques e Áreas Verdes. E agora, outra questão importante também, a Diretoria de Turismo, ela vai continuar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Será criada uma diretoria específica de contratos, de convênios e prospecção. Por que vai ser criada uma diretoria específica para tratar de contratos e convênios? A gente que trabalha com a gestão pública sabe o quanto que você trabalhar com convênios, com a Caixa Econômica Federal, trabalhar com emendas impositivas, emendas parlamentares, verbas federais, estaduais, demanda tempo. E nada melhor do que você ter um setor focado só para isso, para trabalhar com convênios da Prefeitura. E essa diretoria vai ajudar a treinar toda a Prefeitura, para que todo mundo possa, ir na Prefeitura, os seus servidores, poderem trabalhar com os convênios, fazer termos de referência, terão treinamentos específicos, terão suporte, todas as secretarias com essa diretoria, também será feita uma fiscalização melhor com os contratos e convênios, então a gente vê que é algo importante e fundamental. Também queria aqui pontuar outra questão importante, em relação a outra mudança, que é na Secretaria de Mobilidade Urbana. Dois serviços importantes que nós tínhamos, que pertenciam à infraestrutura, se tratavam da iluminação pública e da manutenção das vias, que é o antigo e famoso tapa-buraco. Entendeu-se o seguinte, que passando esse setor para a mobilidade urbana, conseguiria ter uma maior eficiência na prestação desse serviço, até porque o setor de mobilidade urbana, de trânsito, tem verbas próprias, tem recursos próprios, e assim dessa forma poderia trabalhar melhor na pavimentação do município, no caso, na manutenção das vias pavimentadas. Então, com essa mudança dessa lei aqui, fica criada uma diretoria, no caso aí, de manutenção na mobilidade urbana, que terá a unidade de vias pavimentadas e a unidade de iluminação pública. Então, dois serviços importantes para a cidade, que precisam ser trabalhados aí com maior eficiência para trazer mais qualidade de vida. A gente sabe o quanto que a demanda de iluminação é grande na cidade e a gente tem sempre cobrado muito aí a mobilidade para que possa atender as demandas de iluminação e de tapa-buraco da cidade, que no caso é a demanda de manutenção viária, que é uma demanda que aparece muito na cidade. Outra pauta importante aqui que a gente tem de mudança é na Secretaria de Educação.
vai ser criada também uma unidade de supervisão de inclusão. E qual que é o objetivo disso? Trabalhar a questão da inclusão social. A gente tem o setor da Estação Evoluir, que também já é importante, uma diretoria fundamental, mas essa unidade ela vai trabalhar ainda mais com a inclusão. Vai ter capacitação de professores, de funcionários, visando atender as pessoas do espectro autista, criar adaptações curriculares. Então, assim, é para se pensar a cidade de uma maneira mais inclusiva e também articular políticas públicas. Então, aqui, para a gente poder concluir, como que ficarão agora as mudanças de nomenclaturas? Vamos lá. Primeira mudança. A Secretaria de Governo e Planejamento passa a ser denominada Secretaria de Governo. A Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana passa a ser nomeada Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. A Secretaria de Assistência Social passará a ser chamada de Secretaria de Desenvolvimento Social, porque a nossa meta é que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, elas possam superar essa situação, elas possam sair desse caso e possam se desenvolver. Por isso que a meta é as pessoas terem um desenvolvimento social, superar a questão da assistência, para que elas tenham um desenvolvimento, tenham um crescimento naquilo que elas vivem. Outra mudança de nomenclatura. A Secretaria Especial de Comunicação e Direitos Humanos passa a ser chamada de Secretaria de Comunicação. Outra mudança. A Secretaria de Governo e Planejamento passará a ser chamada de Secretaria de Governo. Então é importante aqui reforçar, caros colegas, caros pares, que são mudanças que são necessárias, porque a gente visando a prefeitura com serviço de maior excelência, de maior efetividade, algumas alterações têm que ser feitas, algumas mudanças têm que ser feitas. E eu queria pontuar aqui, muito importante para os vereadores, que a questão maior aqui não é questão de orçamento, a questão de impacto financeiro, até porque foi estudado aqui, e para que algum cargo fosse criado, outro cargo foi extinto. Então é importante lembrar também que tem essa questão de responsabilidade fiscal. Mas o mais importante que isso é a gente entender que trata-se de um investimento e uma adequação para que a prefeitura possa trabalhar com mais qualidade e mais eficiência para quem? Para a população, que são as pessoas que pagam seus impostos. Então, isso aqui é o mais importante, visar a qualidade dos serviços públicos para a cidade. Então, por isso eu conto com o apoio de vocês, apoio dos vereadores. Importante lembrar aqui, eu queria pontuar uma questão importante, que existe um dispositivo na lei orgânica que pede que 25% dos cargos em comissão sejam ocupados por servidores de carreira. Inclusive, eu sou concursado da prefeitura. E atualmente a prefeitura já tem 25,35% do total de cargos ocupados. Então, assim, a gente mostra também uma responsabilidade fiscal, mas também uma valorização do servidor público, porque 1/4 dos cargos comissionados são ocupados por pessoas que são concursados, pessoas que são servidores de carreira. Então, isso mostra também que a gente quer valorizar as pessoas que são concursadas, que passaram em um concurso público. Isso mostra também que essas pessoas podem se ocupar cargos de direção, chefia e assessoramento. Então, vereadores, peço o voto favorável de vocês para que a gente possa aprovar esse projeto de lei e assim avançarmos com essas mudanças para a cidade, sempre visando um serviço de mais qualidade, de mais rapidez e com serviços concretos que vão atender a nossa cidade. Não havendo mais nenhum vereador desejando inscrever a matéria. Pode ir que ele arruma aí. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia aos vereadores presentes, bom dia principalmente a quem nos acompanha aí de casa, a população de Jacareí. Esse é um projeto bastante importante, é uma reforma administrativa, muda a organização do poder executivo aqui em Jacareí, traz algumas alterações bastante relevantes, como a criação de novas funções gratificadas,
Existe um aumento sensível em alguns custos da prefeitura, que sempre é um ponto que merece atenção, mas é um projeto que vai contar com o meu voto favorável. Eu quero, mais uma vez, como eu já fiz em outras oportunidades, deixar claro que todos os vereadores aqui nessa Câmara, eles trabalham para o melhor de Jacareí. Muitas vezes as visões sobre como chegar ao melhor para o nosso povo, como chegar ao melhor para a nossa cidade, são diferentes. Mas o objetivo de todos, eu acredito ser o mesmo. Eu tenho algumas discordâncias com essa estrutura que está sendo decidida agora pelo Celso, pela Prefeitura, pelo prefeito Celso Florencio, mas quem vai operar com essa estrutura é o prefeito. E eu acho que é muito importante, nesse momento, que ainda é o primeiro ano de governo, a gente dê um voto de confiança, dê o benefício da dúvida ao prefeito, ao Poder Executivo, para que eles possam imprimir a visão deles para a cidade. Afinal de contas, eu imagino que o prefeito tem um projeto para Jacareí e ele só vai conseguir executar esse projeto com a equipe administrativa, com a estrutura administrativa que ele imagina. A gente segue atento para como vai estar funcionando essa estrutura administrativa. É muito importante que todos os princípios da administração pública, que todas as regras aplicáveis à administração pública sejam rigorosamente observados pela Prefeitura. Mas eu espero, com esse voto favorável, que os problemas que a Prefeitura tem enfrentado nos últimos meses sejam reduzidos, que esses problemas possam ser atenuados agora com a oficialização dessa nova organização da Prefeitura e que Jacareí e o povo jacariense possam tirar o melhor possível do poder público. Um voto favorável. Mais algum vereador desejando discutir a matéria? Que está com um probleminha aqui. Senhor presidente, nobres pares, eu quero aqui contribuir com a discussão desse projeto de adequação da reforma administrativa, que tem como ponto de partida a experiência. Todo mundo que acompanhou a legislatura passada sabe que eu fui um grande crítico da junção da Secretaria de Governo com a Secretaria de Planejamento. E sempre coloquei de forma clara, transparente aqui os motivos. Primeiro porque a Secretaria de Planejamento é uma secretaria técnica, que trabalha com as licenças, que trabalha com projetos, com profissionais técnicos, com a população, de uma forma técnica, baseada na lei. Já a Secretaria de Governo tem uma articulação política, existe mais uma questão política a ser tratada e que entra, obviamente, no campo subjetivo. Porque eu posso ter os meus gostos, o meu plano de governo, que eu acho que é o correto para a cidade, mas que pode não ser o do outro. Então, dava uma conotação de que você podia agir dentro de uma secretaria técnica no campo político. Eu conheço fulano de tal, eu ajudei na política, então nós vamos verificar lá para conseguir um habites, para conseguir uma liberação. Não foi isso que aconteceu, mas essa fotografia para mim era muito ruim. Então, a experiência e a vivência da máquina pública faz com que a gente tome decisões assertivas, como é o caso que o prefeito Celso Florencio está fazendo nesse momento. Então, primeiro, a gente fez essa separação e algumas diretorias, como é o caso aqui do Departamento de Manutenção e Conservação Viária, Diretoria de Limpeza Pública e a Diretoria de Parques e Áreas Verdes, estavam na Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria. A gente sabe que parte desse tema está ligado ao meio ambiente, mas a maior parte está ligada à Secretaria de Infraestrutura, que agora vai se chamar também Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria Urbana. Então, a gente passa esses 3 departamentos para a Secretaria de Infra. As subprefeituras que estavam ligadas à Secretaria de Meio Ambiente também vão para a Secretaria de Infra. Então, quem convive nas subprefeituras, quem sabe da atuação das subprefeituras, sabe que o trabalho lá é como se fosse um prefeito daquela região. Então, você vai ter assuntos da saúde, você vai ter vários assuntos, mas a maior demanda é na área de infraestrutura. Então, esse remanejamento também eu vejo com bons olhos.
o Departamento de Drenagem e a Diretoria de Projetos, passando para a Secretaria de Meio Ambiente. E faço aqui como última colocação dos remanejamentos, a Diretoria da Defesa Civil. Muitos podem achar que, ora, mas a Defesa Civil está lá na segurança, vai tirar da segurança, tem tudo a ver com o pessoal da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. Na prática, não. Na prática, quando você tem uma atuação da Defesa Civil mais complexa, você precisa muito mais das outras secretarias, como eu dou o exemplo aqui da Secretaria de Assistência Social. Quando você tem uma enchente, um alagamento, quando você tem um incidente desse porte, você interage com outras secretarias. Então, em termos de remanejamento, eu me restringo a essas colocações. E quanto à criação, era também algo que faltava na prefeitura, você ter uma diretoria de convênios e prospecção. Por quê? Essa diretoria específica, ligada ao gabinete do prefeito, ela vai tratar com mais zelo, vai tratar de uma forma mais célere os contratos, os convênios, até mesmo as emendas impositivas dos vereadores. A gente sabe que ninguém vai tampar o sol com a peneira. A gente sabe que, às vezes, um deputado fala assim, olha, abrir um programa para poder o município receber recurso na área da saúde. O pessoal está lá, pagando incêndio, com N problemas, mas não tem alguém, às vezes, para cuidar especificamente desse recurso. Então, para a gente não correr risco de perder, porque a gente está num dinamismo tão grande, é importante o prefeito trazer para si essa responsabilidade. Então, ficam aqui as minhas considerações. Acho que nós temos um impacto muito pequeno, perto do ganho que nós vamos ter na eficiência e efetividade da prestação de serviço público. Mais algum vereador? Eu vou encerrar. Vou encerrar a discussão e vou colocar em votação a mensagem modificativa. São duas mensagens. Pode. Mensagem modificativa número 1. Tenha presente a finalidade de propor modificação ao projeto de lei do Executivo número 30 de 2025, projeto de lei número 36 de 2025, que altera a estrutura administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. Após análise, verificou-se a necessidade de incluir um parágrafo único no artigo 1º e alterar a redação do artigo 37 do projeto de lei para incluir um novo regramento e transferir sua redação anterior para o novo artigo 38. No que tange à inclusão do parágrafo único do artigo 1º, a unidade administrativa atualmente vinculada à Secretaria de Planejamento Municipal passa a integrar a Secretaria de Governo. Tal medida se justifica porque a Secretaria de Planejamento Municipal será incorporada à Secretaria de Meio Ambiente, que já possui unidade administrativa própria. Desta forma, evita-se a duplicidade de unidades em uma mesma secretaria e garante-se, simultaneamente, que a Secretaria de Governo mantenha a unidade administrativa em sua estrutura, preservando a organização administrativa. A alteração da redação do artigo 37, por sua vez, visa autorizar o remanejamento orçamentário para as secretarias de destino, com a finalidade de conferir transparência e controle social sobre as contas públicas, em conformidade com a Lei nº 6.697, de 2024, aprovada por esses nobres vereadores. Dessa forma, a redação dos artigos 1º, 37 e 38 do projeto de lei passa a ter a seguinte. Artigo 1º, parágrafo único. A unidade administrativa, disposta na Lei número 6.117, de
13 de abril de 2017, passa a integrar a estrutura da Secretaria de Governo, disposta na Lei número 6.105, de 23 de fevereiro de 2017. Artigo 37. Em virtude das alterações previstas nessa lei, fica autorizado o remanejamento orçamentário de dotações previstas na Lei número 6.697, de 2024, para as respectivas secretarias de destino. Praça dos Três Poderes, 73. Artigo 38. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2025. Mensagem modificativa número 1 ao PLE número 30 está em votação. Por favor. Jacques. Votar. Mensagem modificativa número 1 aprovada. Próxima mensagem. Mensagem modificativa número 2. Tenha presente a finalidade de propor modificação ao projeto de lei do Executivo número 30 de 2025. Projeto de lei número 36 de 2025, que altera a estrutura administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. No projeto originalmente encaminhado à Câmara Municipal, constou a transferência da Diretoria de Turismo, pertencente à estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, instituída pela Lei nº 6.107, de 10 de março de 2017, para a estrutura da Fundação Cultural de Jacareí José Maria de Abreu, prevista na Lei nº 6.149, de 31 de agosto de 2017. Ocorre que, após reavaliação, verificou-se que, para fins de otimização dos recursos públicos, racionalização das competências e alinhamento das políticas públicas setoriais, mostra-se mais adequado manter a Diretoria de Turismo em sua atual estrutura administrativa. Assim, faz-se necessário a supressão da redação que tratava da referida transferência, mediante alteração dos artigos 4º e 10 do projeto de lei, de modo a evitar a renumeração integral do texto legislativo. Ademais, constatou-se também a necessidade de alteração da denominação da Secretaria de Infraestrutura Municipal, uma vez que a área de zeladoria urbana, anteriormente vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, foi incorporada à estrutura da Secretaria de Infraestrutura Municipal, alterando-se o artigo 32. Dessa forma, o projeto de lei passa a ter as seguintes alterações. Artigo 4º. O Departamento de Drenagem e suas respectivas unidades dispostas na Lei número 6.101, de 2 de fevereiro de 2017, passam para a estrutura e responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, prevista na Lei número 6.108, de 9 de março de 2017. Artigo 10. A Diretoria de Projetos e suas respectivas unidades, dispostas na Lei nº 6.101, de 2 de fevereiro de 2017, passam para a estrutura e responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, prevista na Lei nº 6.108, de 9 de março de 2017. Artigo 32. Ficam alteradas as seguintes nomenclaturas dispostas nas leis número 6.105, de 23 de fevereiro de 2017, e número 6.108, de 9 de março de 2017, número 6.109, de 9 de março de 2017, número 6.104, de 23 de fevereiro de 2017, número 6.510, de 19 de dezembro de 2022, e número 6.101, de 2 de fevereiro de 2017. Inciso 9º. Secretaria de Infraestrutura Municipal
passa a ser denominada Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria Urbana. Inciso 10, Secretaria de Infraestrutura Municipal passa a ser denominada Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria Urbana. Gabinete do Prefeito, 15 de setembro de 2025. Mensagem modificativa número 2 em votação. Vereadores, votar aí, por favor. Mensagem modificativa número 2 foi aprovada. Agora nós vamos votar o projeto. Como votam os vereadores Silfarne, do Cidade de Salvador, Valmir, do Parque Meia Lua, Daniel Mariano, Gabriel Belém, Hernani Barreto, Jean Araújo, Juex Almeida, Luiz Flávio Flavinho, Marcelo Dantas, Maria Amélia, Neto Alves e Paulinho dos Condutores. Discussão única do PLE número 30 foi aprovada.